Feliz Natal, pessoal! Vamos falar de Botafogo. Tem muito ainda sobre Martim Anselmi e também a Barca do Fogão. Quem é que sai? Definidos os que não vão ficar para 26 e também as voltas, os reforços internos de jogadores machucados, há muito tempo lesionados, que voltam e iniciam a pré-temporada já disponíveis para iniciar em janeiro jogando como titulares do Fogão. Vamos ver aqui quem são esses jogadores agora. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem produtos que você pode comprar e ajudar o canal dando comissão pra gente, sem gastar um centavo a mais no valor do produto. Veja aqui embaixo, compre os links aqui embaixo. Vamos pro vídeo, depois a gente volta. Ainda falando das mudanças da central do mercado, as mais impactantes nesse momento dizem respeito a treinadores. Vou fazer contato então com o Richard Souza, porque o Botafogo já tem novo técnico para a temporada 2026. Richard Souza está no entorno do estádio Newton Santos. Vou dar meu bom dia para ele. Bem-vindo ao News, Richard. Botafogo se movimentando de forma antecipada, né? Já vai ter técnico novo em janeiro dessa vez, né, amigo? Fala, Bené, Pedro, bom dia para todo mundo. Rapaziada, um calor aqui no Newton Santos. Termômetro marca 30 graus, sensação térmica de 33, mas a minha sensação é de uns 50. Tá bem quente por aqui. A nova casa de Martim Anselmi, novo técnico do Botafogo, argentino, de 40 anos. Pois é, Bené, dessa vez o Botafogo vai começar o novo ano com comando técnico, né? Diferentemente do que aconteceu nesta temporada de 2025, e um técnico que teve um rápido acerto com o John Textor, foi entrevistado, o John Textor, dono da SAF do Botafogo, gostou do que ouviu, o Martim também gostou do que ouviu do homem que comanda o Alvinegro, e ele tem chegada prevista para o dia 4 de janeiro. O elenco do Botafogo se reapresenta no dia 5, no CT, no Espaço Lonier, que fica na zona oeste ou zona sudoeste do Rio de Janeiro. É um contrato que vai até o fim de 2027. E o fato de poder trabalhar com o Botafogo já na pré-temporada fez total diferença para o acerto do técnico argentino com o clube brasileiro. Ele tem passagens pelo União La Calera do Chile, pelo Cruz Azul do México, pelo Independiente del Valle do Equador e, mais recentemente, pelo Porto de Portugal. Aliás, foi na Copa do Mundo de Clubes, que o Botafogo também disputou, que o Martim acabou demitido depois da campanha tão ruim do Porto na competição disputada nos Estados Unidos. Apesar dessa apresentação estar marcada para o dia 4 de janeiro, os trabalhos, mesmo que à distância, já começaram, né? Ele já está fazendo um raio-x do elenco do Botafogo, uma troca de ideias com o scout do Botafogo, com toda a equipe que faz o trabalho de negociação, de preparação, de formação do elenco alvinegro. Então isso a gente já pode dizer que, apesar de já estar marcada a data para o ano que vem, para o comecinho de janeiro, o Martim Anselmi já vem trabalhando à distância. Como perfil, né, o que agrada ao Botafogo é um perfil, um técnico que gosta de jogar de forma ofensiva, que se debruça muito nas questões táticas e que é muito enérgico no jeito de trabalhar na beira do gramado. Muito diferente do David Ancelotti, né, que tinha aquele jeito mais low profile. Eles são dois técnicos jovens, né? O Anselmi tem 40 anos, o Ancelotti tem 36, e esse acerto foi rápido, né? Nem uma semana depois, 6 dias depois da saída, da confirmação da saída do David. Vou passar aqui os auxiliares que trabalharão com o Martim Anselmi. O Luiz Piedrahita e Pablo Demuner são auxiliares. Ele também vem com o preparador físico Diego Bataioli e o preparador de goleiros Dario Herrera. Eles vão se juntar à comissão técnica fixa do Botafogo. O lateral esquerdo Marçal, inclusive ontem, num evento aqui de fim de ano de futebol no Rio de Janeiro, ele comentou sobre essa chegada, essa contratação, e disse que ouviu muitas coisas positivas sobre o Martim, que ele acompanha o Campeonato Português, então viu o Porto jogar em alguns momentos na temporada passada, mas sobretudo o que o Marçal celebrou foi o fato de o Botafogo já começar um novo ano com um treinador. Então, segundo o lateral esquerdo, que é uma das referências desse time do Botafogo, vai ser muito importante já começar o trabalho, conhecer um novo técnico nesse
processo de pré-temporada. O Martim Anselmi chegou a trabalhar com Miguel Ángel Ramírez no Internacional como auxiliar técnico aqui no Brasil em 2021. Foi uma passagem curta, tem como resultados mais expressivos a conquista da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana em 2023, inclusive com o Independiente Del Valle do Equador, derrotou o Flamengo nos pênaltis no Maracanã e foi campeão da Recopa. Bené? Valeu, Richard. Muito obrigado pelas informações. Se proteja do calor fortíssimo do Rio de Janeiro nessa terça-feira. Pontuando também que o título da Copa Sul-Americana dele com o Del Valle, do Anselmo, foi contra um time brasileiro. Sim. Também foi contra o São Paulo. Lá em 2022. Exatamente, jogando muito bem aquela final. Já que o Richard citou, né, essa fala do Marçal, vamos ouvir o que disse então o lateral esquerdo do Botafogo sobre a chegada do novo comandante. Não sabia, soube agora há pouco. Cara, eu acompanhei um pouco dele no Porto, porque acompanho o Campeonato Português. Me parece um excelente treinador. E ainda bem que já fechou, é bom que a gente já inicia a temporada com comandante, então feliz por isso. Você fica, Marçal? Tudo praticamente 90% certo já. Tem ali acertando o detalhezinho, mas a gente espera aí ainda essa semana já resolver isso. Tá aí o Marçal que falou também sobre essa questão da renovação do contrato com o Botafogo. Pedro, é natural que o processo fosse acelerado no Botafogo dessa vez, porque 2025 se provou um planejamento muito ruim. Não dá para começar o ano em abril, né? Exatamente. E agora o Campeonato Brasileiro começa realmente mais cedo, né? Os jogos importantes, né, para o Botafogo, porque em 25 o Botafogo não tratou com importância nem a Supercopa e nem a Recopa. Enfim, o Campeonato Brasileiro já começa no dia 28 de janeiro, já é muito importante. E aí, com a fala de um jogador, inclusive, experiente desse elenco, já começar com um treinador novo. É assim, a contratação que eu vejo bastante interessante, vejo com muito bons olhos essa chegada do Anselmi aqui no futebol brasileiro. Tem um trabalho muito relevante com o Independiente Del Valle aqui na América do Sul, como citou o Richard ali, campeão da Sul-Americana, dando um baile no São Paulo. Era um time que jogava de maneira muito agressiva, que tecnicamente, se a gente for fazer comparação com os jogadores daquele time do Del Valle, com várias equipes do futebol brasileiro, jogadores até de nível técnico mais abaixo, e ele conseguiu fazer um time agressivo, um time ofensivo, que sufocou completamente o São Paulo, que não teve a menor chance naquela decisão de Sul-Americana. Depois foi enfrentar um Flamengo, já um Flamengo dos melhores elencos do futebol sul-americano. Foi muito competitivo, conseguiu nos pênaltis ficar com a conquista e, de fato, depois, na sequência, esperava-se, ele vai para o futebol mexicano, depois chega ao Porto e aí esperava-se, de fato, um salto dele na carreira, mas encontrou muita dificuldade. Dentro do Campeonato Português, o Porto já também não fazia uma boa campanha e a Copa do Mundo de Clubes acabou por selar a demissão dele. Faz esse retorno, esse movimento de retorno para a América do Sul, num clube que, assim, a minha interrogação com relação ao Botafogo acho que está muito mais até fora do campo do que dentro de campo. A gente olha para o elenco do Botafogo, é um elenco enfraquecido em relação ao que foi o ano mágico de 2024, mas ainda assim é um elenco com excelentes jogadores, com muitas boas opções. Agora a questão que vai ser o Botafogo, essa gestão do Textor com relação às questões envolvendo esse imbróglio com a Holding, com a Eagle, isso o Botafogo precisa resolver para ontem, para que consiga de fato dar sequência no planejamento e que o Botafogo possa ter um 2026 mais parecido com o que foi 2024 do que foi o ano de 2025. Sem dúvida alguma, e fica também essa questão de dar sequência para o trabalho do treinador. A gente tem os números dos últimos treinadores do Botafogo, né? Principalmente falando de 2025, porque houve essa demora para o acerto com o técnico e quando há o acerto, esse técnico é derrubado, ele cai depois da Copa do Mundo de Clubes, onde o Botafogo ganhou uma partida do atual campeão da Champions League, que era o PSG, enfim, falando do Renato Paiva. Então, são poucos jogos, né, nesse recorte. A gente tem, claro, alguns interinos nessa análise de número de partidas, mas o David Ancelotti teve 33 partidas, o Renato Paiva teve 23, e aí tem o Caçapa, o Carlos Leiria com poucos jogos também, o Arthur Jorge e o Luiz Castro, lá o primeiro dessa era Textor, eles destoam um pouco, né? O Arthur Jorge fez 55 jogos e o Luiz Castro 81, mas a gente tem, por exemplo, o Thiago Nunes com 15, Bruno Lage também com 15, então são números que chamam a atenção também, de falta de sequência para esses treinadores do Botafogo. Dessa sequência de treinadores aí, o Luiz Castro e o Arthur Jorge foram dois treinadores que optaram por sair, não foram demitidos, mas chama atenção. A própria aposta em cima do David Ancelotti, 33 jogos, a gente vai ter que relativizar, obviamente, mas por uma primeira experiência de um treinador que está pela primeira vez dirigindo uma equipe profissional,
é pouco tempo, até porque ele está entendendo uma nova função. Então acho que até nesse sentido o Botafogo fez uma aposta, mas uma aposta que jogou muito alto. Esperava que o Ancelotti já chegasse e desse um retorno muito acima do que foi. E assim, se a gente for olhar para o quão conturbada foi a temporada do Botafogo, conseguir ter terminado o ano com uma vaga na Libertadores, eu acho que está longe de ser o pior dos mundos. A questão é a expectativa que foi criada no torcedor, naturalmente e corretamente, pelo que tinha sido o ano anterior fantástico. E aí a gente vai ter que voltar a falar. O ano foi muito conturbado, mas muito por escolhas pessoais da gestão e do próprio presidente John Textor. É isso, o Botafogo que entra nessa fase prévia da Libertadores, né, a segunda fase da Libertadores, vai enfrentar o Nacional de Potosí, já sabe esse primeiro adversário, e avançando pega o vencedor de Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júnior. Então tem alguns compromissos também complicados, né? Falando de altitude nesse primeiro e falando de compromisso, de confronto complicado antes da fase de grupos da Libertadores de 2026. Bora atualizar então essa questão dos técnicos, porque como eu disse, as movimentações principais nesse momento são a respeito dos treinadores do futebol brasileiro, da elite do futebol brasileiro. Então, as novidades nesse momento dos times da Série A, né? O Martin Anselmi, a gente falou, substituindo o David Ancelotti no Botafogo. O Luiz Castro é o novo técnico do Grêmio. O Paulo Pesolano, uruguaio, é o novo técnico do Internacional. O Tite retorna aos trabalhos, agora substituindo o Leonardo Jardim no Cruzeiro. Juan Carlos Osório, técnico do Remo, e o Fernando Seabra, técnico do Coritiba. 6 mudanças nessa virada de ano, por enquanto, né, Pedro? E assim, eu vejo nomes muito interessantes, assim, né? O Anselmi, a gente já falou com relação ao Botafogo. O Luiz Castro, que fez um excelente trabalho no Botafogo em 2023, antes daquela derrocada. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, era o Botafogo do Luiz Castro, então retornando ao futebol brasileiro agora no Grêmio. O Pesolano também, que teve um trabalho de muito destaque, né, nesse início de reestruturação do Cruzeiro, agora assumindo o Internacional. O Tite, que obviamente por tudo que conquistou, por ter feito um trabalho espetacular, na minha opinião, na seleção brasileira, gera sempre uma grande expectativa, embora o último trabalho no Flamengo tenha sido muito abaixo do que era imaginado. O Osório no Remo é um negócio rolê aleatório. É isso, é um rolê aleatório, mas é tão aleatório que é muito interessante. Sim, a gente fica sim. olhando para tentar ver o que vai ser disso. E o Seabra, que apareceu muito bem no Cruzeiro, fazendo um trabalho de muito destaque, depois no Bragantino também não foi muito bem, mas é um treinador de potencial também, com essa missão, né, de conseguir fazer um campeonato com o Coxa retornando à Série A do Campeonato Brasileiro, um trabalho que consiga manter o Coritiba na elite do futebol brasileiro. Assim, são 6 mudanças que eu enxergo assim, gostei bastante. E é assim que a gente começa então o Sport Center de hoje, claro, com as grandes estrelas, as grandes e as novas estrelas do futebol brasileiro, entre elas essa daqui, ó, não a estrela solitária, mas a estrela sim de Martin Anselmi, que é o novo técnico do Botafogo. Então, entre as movimentações, a dança das cadeiras dos técnicos do futebol brasileiro, a cadeira do Botafogo está agora ocupada pelo jovem treinador. Tudo bem, Mari Pereira? Bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom dia, bom dia, fã de esportes. Eu gosto, te falei, né? Sim. Semana passada falei que eu gostava desse nome, já machucou alguns clubes brasileiros. Vamos ver agora ele por aqui. Então vamos lá, pessoal. Nesses dias é uma edição reduzida do Sport Center, tá? 1 hora de duração, mas claro, com todas as informações e atualizações do futebol brasileiro e, claro, do esporte mundial. A gente começa com o Botafogo, com Pedro Henrique Torre, que está de volta, trazendo novidades e as informações, então, do Glorioso e seu novo treinador. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Bruno? Bom dia pra você, um grande abraço, um beijo pra Mari, beijo para todos aí do programa. Legal de estar de volta por esse breve período de licença paternidade. Mas estamos de volta aí pra falar do Botafogo. Ontem arrematou, oficializou o Martin Anselmi, argentino de 40 anos, como novo treinador para a temporada 2026. O Textor buscou bastante, etc e tal, e aí fechou com esse treinador, como você bem disse, passou pelo Del Valle, passou também pelo Cruz Azul do México e, mais recentemente, estava no Porto, até no Mundial do meio do ano, enfim. O treinador aí visto como a capacidade de retomar aquele Botafogo Way, como chama o Textor, né? Com muita intensidade, enfim, é um time muito ofensivo e agressivo
também. Isso bateu de uma forma que aliviou até o elenco de jogadores. Ontem estava num evento beneficente aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, e o Marçal estava por lá. Ele está para assinar o contrato, renovar mais um ano. Ano passado ele ficou fora dos 4 primeiros meses, porque não tinha renovado o contrato, aí voltou. Mas ontem ele até falou, ele estava demonstrando um alívio, assim, até uma satisfação bem grande, porque no ano passado o Botafogo demorou a achar um técnico. Foi o Carlos Leiria, depois da saída do Arthur Jorge, ficou no Sub-20, aí o time perdeu Supercopa e Recopa, e depois que assumiu o Renato Paiva. Então muita gente acha que perdeu muito tempo o Botafogo, que vai ter confronto de pré-Libertadores já em fevereiro. Então é isso, Martim Anselmi, o novo treinador do Botafogo, para retomar, quem sabe, aquele glorioso ano de 2024, Bruno. É tudo que o Botafogo quer. Obrigado, viu, Pedro? Pedro voltou, então, com troféus, hein? O maior que um homem pode conquistar, que é a paternidade. É verdade. Não é verdade? É verdade. Parabéns, inclusive. Parabéns, Pedro Henrique Torre. Mari, vamos lá, hein? Por que você gosta do Martim Anselmi e dessa escolha do Botafogo? Então, na verdade, assim, do que a gente tem do melhor trabalho dele é o Del Valle, né? Porque aí depois, quando ele tenta dar um salto pro Porto, por exemplo, já um clube de maior expressão, vai pro Mundial, outro tipo de competição de campeonato, não dá muito certo. E ele sai logo depois do Mundial com um número baixo, assim, de aproveitamento, enfim. Mas ele é um técnico promissor. E eu acho que quando a gente trabalha e avalia talvez essa mudança de cenário de treinadores, ele é um bom nome. Eu acho que ele vem de uma escola interessante. O Del Valle é totalmente diferente do Botafogo. Ele ofereceu para o Martim Anselmi um projeto de base, de estrutura, para colocar o Del Valle, né, num nível superior. O Botafogo já está nesse nível. O Botafogo venceu Libertadores recentemente. E começar uma pré-temporada, né, estar já presente de toda essa conversa, enfim, de jogadores, eu acho que pode dar certo. Mas também é uma aposta. Não tanto quanto o David, mas é uma aposta. E diferente do ano passado, dessa vez o Botafogo agiu rápido, Mário. Exatamente. E acho que por isso também que ele aceitou, né? Porque ele também foi procurado pelo Atlético Mineiro. Meio de temporada ele não aceitou. Ele gosta de começar os trabalhos pegando exatamente essa pré-temporada. Pode dar certo. Vamos agora atualizar as informações do Santos. Você pode chamar o Rafael Valente, Mário? Posso, Porque Rafa? se você chamar direitinho, aí eu não preciso mais vir essa semana. Falando em treinador, já que falamos de Diniz, né, e de Felipe Diniz, o Botafogo tem um novo treinador e dessa vez de maneira muito mais rápida do que a gente esperava, né? Depois das 2 últimas temporadas, você ter passado 40 dias, né, apurando um novo treinador, dessa vez foi mais rápido. O Botafogo já tem um novo treinador, o Anselmi. O que você traz pra gente dessa negociação, dessa apuração de vocês até fechar com esse nome? E só chega aí, tá vendo? Só chega 5 de janeiro, né? Tô falando pra você. É a transição mais rápida. Boa noite a todo mundo, boa noite da mesa, todo mundo que acompanha tá na área. É a transição mais rápida entre técnicos na era SAF, inclusive. A era SAF a gente considera ali que começou em março de 2022. E aí a gente tinha ali do Renato Paiva pro David, já eram 8 dias, mas aí agora o Botafogo consegue encurtar esse processo para 5 dias, e era uma demanda da torcida, de fato, né? A gente falou tanto aqui da transição do Arthur Jorge para o Renato Paiva ainda em 2025. 55 dias, 55 longos dias de negociações, tentando entender quem seria o novo técnico do Botafogo. E isso acaba esbarrando na torcida, esbarrando no elenco, né? De jogadores que se sentem talvez até desprestigiados, assim, um pouco... Não vou dizer largados acho que é um termo muito forte, mas a gente sabe a importância de ter um treinador ali já no começo da temporada para arrumar a casinha, começar a projetar. 2026 é um ano que vai ser bastante desgastante, eu acho, para todo mundo, né? A gente tanto fala aqui do Campeonato Brasileiro, dia 28 de janeiro, enfim, é um ano extenso. Botafogo na pré-Libertadores, Botafogo na altitude na pré-Libertadores, de cara aí quase 4 mil metros de altitude para encarar. Mas fato é que o Botafogo se movimentou muito rápido, né, no mercado dessa vez para trazer o Martim Anselmi. Escolha do Textor, mais uma vez. É sempre esse processo de escolha de técnico geralmente é centralizado na figura do Textor, né? É óbvio que a gente tem ali o papel dos diretores, dos dirigentes que estão no Botafogo no dia a dia, que tocam a operação um pouco mais de perto, mas o aval final é sempre do John Textor, é o dono da caneta, quem vai, assina. E esse foi um processo centralizado no Textor, mais uma vez, de escolha. A gente chegou a noticiar que o Rafael Guanais, do Mirassol, foi o plano A do Botafogo em determinado momento ali, mas enfim, o Guanais optou pela permanência dele no Mirassol, renovou com o Mirassol também no fim de novembro. E aí, ao longo do fim de semana, o que a gente tinha é que esse é um processo conjunto, né? Eu falei aqui, é o Textor que dá a decisão final, mas é um processo de muitas mãos.
e o departamento de scout do Botafogo preparou aqueles vídeos de análise, estilos, o que mais combina com o time, o que mais combina com o elenco que se tem na mão. O Textor é um dirigente obcecado por estilos de jogo ofensivos, assim. Ele tanto fala de Botafogo way, atacar. Então, fazer essa filtragem ali do que encaixa aqui, do que não encaixa. E aí o nome do Martim Anselmi ganhou força ainda no fim de semana. Eles conversaram ali. Quando começa esse período de quem vai ser o novo técnico, às vezes a gente tem que tomar um cuidado para não se precipitar, né? Que às vezes rola uma sondagem, tipo, ô empresário, o seu técnico está disponível, estaria disposto a ouvir as condições. Rolou esse primeiro papo, rolou uma entrevista formal, depois da análise dos vídeos, o Textor gostou bastante. E a conversa fluiu tão bem, foi aquele encontro tão certinho, que o Textor, inclusive, segurou um plano. Num primeiro momento, ele tinha até um plano de, depois de entrevistar o Anselmi, continuar entrevistando outros nomes. Mas tudo evoluiu, assim, em questão de horas. E ontem mesmo o Botafogo anunciou a contratação do Martim Anselmi. A gente está vendo aí imagens do último trabalho dele, que foi no Porto, né, na Copa do Mundo de Clubes. Martim, 40 anos. É um velho conhecido de um velho conhecido da torcida do Botafogo, porque é ele que sucede o Renato Paiva no Independiente Del Valle. Começou a carreira como técnico no Unión La Calera do Chile, vai para o Cruz Azul do México depois dessa passagem pelo Del Valle. E aí o último trabalho dele no Porto. Trabalho esse que a gente até, buscando ali opiniões de torcedores e jornalistas portugueses, a gente viu que é um trabalho que divide opiniões, né? A galera fala que não foi uma passagem tão boa, tão vitoriosa quanto foi no Del Valle, mas não era unânime, né? Que deveria ser um trabalho... Terra arrasada. Não era terra arrasada, exatamente, né? Aí o currículo dele e as taças, de fato, né? Chega a ganhar, é campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, em 2023, no Maracanã, campeão da Copa Sul-Americana em 2022 sobre o São Paulo, tem a Copa do Equador, a Supercopa do Equador. Então, o Independiente Del Valle é o ápice da carreira do Anselmi até agora. E aí, o Anselmi chega no Rio no dia 4 de janeiro, primeira semana aí de 2026. O elenco se reapresenta no dia 5. E aí o escudo lá é outro, né? O escudo é outro, né? O Independente argentino. Segue. Porque a gente mostrou o escudo do Independiente, que é o time da Argentina. E não do Independente Del Valle, que é o clube do Equador, onde ele conquistou todos esses títulos que nós mostramos e a Bárbara chamou a atenção. O próprio Marçal, ontem, no evento Craque da Manhã, fala, né, da importância de você já começar o ano com um novo comandante, o papel que isso vai ter no planejamento de tudo. Bom, a gente viu... porque a gente viu como começou, né, Jéssica, o Botafogo, a última temporada, ainda sem treinador, e ainda que tivesse ali os interinos, a gente vê o Botafogo disputar 2 títulos, né, 2 recopas, né, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, sem identidade, né, e imagino que os próprios jogadores, assim, sem um norte de qual seria uma maneira de jogar do Botafogo em 2025, né. E depois patinou um monte para conseguir, né, encaixar de novo, enfim, até porque na janela das contratações que o Botafogo fez, demorou um pouquinho para que esses jogadores pudessem jogar num alto nível. As coisas não aconteceram como aconteceram no ano anterior, que foi 24, né? Então, assim, 24 tudo deu certo. Quem chegou, já chegou jogando muita bola, já encaixou no time, já tinha uma identidade muito bem feita. O Arthur Jorge chega e já consegue dar uma identidade pro time. Só que essa mágica, né? Às vezes no futebol as coisas não fluem assim com tanta rapidez, com tanta naturalidade. Esse ano as coisas não foram assim. Tudo bem, era um Botafogo que tinha acabado de ser campeão brasileiro e da Libertadores. É claro que a torcida estava com paciência para ok, vamos deixar o processo acontecer, não tem por que correr, ter tanta pressa. Só que esse ano passou, agora o Botafogo não é mais o campeão da Libertadores, não é mais o brasileiro, mas o torcedor sentiu o gosto disso. O torcedor quer continuar vendo o Botafogo forte. Então, para esse ano, quer que as coisas sejam acertadas. E acho que o John Textor sentiu muito bem a torcida, percebeu que não dava para repetir o mesmo erro desse ano, que tinha que sim ter um treinador já para início da temporada, porque o brasileiro começa antes também. Então, uma série de fatores, assim, até para esse treinador começar a pensar o elenco, se vai ter saída, se não vai ter saída, se vai ter chegada. É importante, ele tem que participar nesse momento crucial da montagem dessa temporada, que é a temporada que vem, ainda que a gente saiba que o forte do Botafogo é a janela do meio do ano, né? Mas ainda assim tem que planejar. Então, acho que o Botafogo foi bem para o mercado, acho que é um nome interessante. O Martim Anselmi é muito jovem ainda, a gente também não tem aquela amostragem enorme para saber exatamente o que esperar dele. A gente consegue ver um padrão de jogo. Agora, a expectativa em termos de resultado, a gente vai ter que ver na prática. No Porto, ele assume o Porto já em janeiro. O Porto já estava bem mal, eliminado das competições internacionais. A ideia era que ele conseguisse dar um impacto que ele não conseguiu e aí culminou na Copa do Mundo de Clubes, onde o Porto vai muito mal. O trabalho dele é um trabalho de posse de bola, um pouquinho diferente daquele
time reativo que a gente acostumou a ver o Botafogo, né? Às vezes a gente fala de Botafogo Way, a gente imagina aquele Botafogo reativo. Não é. O que o John Textor fala é um time que busca o gol, que propõe o gol, que busca o gol, que seja ofensivo, não seja um time acuado em campo. Agora, se vai ser com posse de maneira reativa, isso depende de cada treinador. Eu acho que o Anselmo ele é um pouco mais de posse de bola, vai mudar um pouquinho a lógica do que a gente está acostumado a ver esse Botafogo. E o que eu vi, é um time que faz muita pressão lá em cima, que tenta ser muito agressivo. O que eu vi do trabalho dele em alguns momentos, especialmente no Porto, é que o sistema defensivo às vezes ficava exposto. Se o time não está fazendo essa pressão pós-perda, defensivamente sofre um pouquinho. Mas aí depende de elenco para elenco, depende de como o time vai comprar essa ideia dele, isso é muito importante. No Botafogo ele tem o respaldo do dono, isso importa também muito numa equipe. Então acho que dos nomes que estão no mercado, o Botafogo foi bem nesse nome aí, apostou um nome legal. E já chega mais consolidado, né, Paulinho, do que o Ancelotti, que era uma novidade total, não só pra gente, mas pros próprios jogadores, pro elenco, né? Tava sua primeira oportunidade como treinador, de fato. Era, até então, só auxiliar do pai, do Ancelotti, voltou, inclusive, para a comissão técnica da Seleção Brasileira, ainda que, como a Jéssica falou, com um recorte muito pequeno, ainda um jovem treinador. Mas é um treinador, né? E a gente já viu, né, ainda que mais no Independente Del Valle, depois agora, mais recentemente no Porto, mas a gente consegue ter, de fato, uma ideia, além do que ele pensa, o que ele já colocou em prática com esses times, né? E ele tem experiências, né? Ele tem um lado positivo no Independente, tem um lado negativo lá no Cruz Azul, ele ficou entre meio termo, né? Eu fui pesquisar sobre ele, não foi um trabalho ruim, tanto que o Porto foi buscá-lo lá no Cruz Azul, mas no Porto, com certeza, ele não conseguiu desenvolver aquilo que ele imaginava, até porque, se a gente fosse analisar mesmo, né, os jogadores do Porto também não eram jogadores de muita qualidade. E politicamente o Porto passa por sérios problemas. Assim. E então ele teve essa dificuldade. Agora, primeiro você tem uma regra, né, que é começar a competição com o treinador. A exceção que foi 2024, isso acontece de 10 em 10 anos. Então, pelo menos, o time do Botafogo agora tem um treinador que tem uma ideia. Tem um planejamento, né? Planejamento, eu já acho que é um treinador que encaixa um pouco com os jogadores que o Botafogo tem por características. Pode ser esse treinador com mais posse. Você levar em consideração Montoro, Joaquim Corrêa, são jogadores de posse. De ter a bola. Então, assim, o Botafogo tem esse tipo de jogador. Isso era uma coisa que a gente até apurou recentemente, que era um desejo do John Textor, que o jogo do Botafogo passasse ali por um pouquinho mais de movimentação no meio-campo. Exato. Então a gente pode até ficar de olho nisso, como é que isso vai ser desenvolvido. Porque todo mundo, a Jéssica foi muito feliz, né? Como sempre, né, Jéssica? Difícil ser feliz em falar que quando você fala do Botafogo Way, todo mundo só pensa que é esse time vertical. Não, propor jogo é você ter a bola, é você controlar a partida quando tem que ser controlada, é você, em certos momentos, baixar a linha para depois atacar. O importante é você mostrar que você tem um controle do jogo. O Botafogo Way, na minha opinião, é isso. E esse treinador tem essa capacidade, né? E assim, eu vejo o Botafogo, né, nesse ano, o torcedor do Botafogo, né? Não vejo o Botafogo, vejo o torcedor esperançoso. Porque mesmo o ano sendo muito difícil, Camila, o Botafogo chegou, o Botafogo tá na pré-Libertadores, o Botafogo quase chega na Copa do Brasil. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades, você ter um treinador a partir de abril, isso é muito difícil. Você falou dos jogadores se sentirem meio que largados, você disputar uma Supercopa contra o Flamengo, disputar uma Recopa contra um time que era o... Qual que era o time lá? Foi o Racing, que foi campeão do Sul-Americana, em cima do Cruzeiro. Sem treinador, cara, você vai para um campo e você fala assim, a gente quer, mas a gente não tem uma ideia, a gente não sabe o que realmente o presidente está pensando. Então, acho que aí o Botafogo começa para o ano de 2026, eu acho bem diferente do que passou no ano de 2025. E aí, falando de elenco, Bárbara, a gente fica sempre acompanhando também, claro que contratações, mas os contratos que estão chegando ao fim, né? Quem são... você trouxe alguns pontos para a gente, por exemplo, o Mastriani. Não deve permanecer, Marçal vai renovar, Cuiabá, traga algumas situações pra gente. Mastriani a gente já sabia que estava fora dos planos, o Gabriel Bahia, e isso é um ponto de atenção, inclusive, né, pro que é a zaga do Botafogo hoje. Pro começo de 2026, assim, de maneira imediata, o Bastos vai voltar a treinar com o elenco, que é um reforço interno, assim, enorme, né? O Bastos está fora de combate desde fevereiro, entrou ali por 3 minutos contra o Nova Iguaçu, ainda nesse cenário ali de início de temporada, de adaptação, uma busca ali por treinador, todo esse contexto meio conturbado. Neto, goleiro, está se recuperando de uma cirurgia na coxa direita também, vai começar a pré-temporada, então você já tem esses 2 reforços internos, assim, para o início de 2026 do Botafogo. Só que, voltando agora, né, até falar do Gabriel Bahia,
O Botafogo volta a ter um problema de ausência de zagueiros destros no elenco. O Bastos ficou fora de combate desde fevereiro. O Botafogo foi ao mercado, contratou o Jair. Jair foi embora na janela de meio de ano. Jair vai embora, o Botafogo contrata o Caio Pantalhão, que é uma das grandes contratações do Botafogo no ano, para mim, assim. Caio Pantalhão se lesiona e o médico do Botafogo, Gustavo Dutra, inclusive, deu uma entrevista recentemente falando que a expectativa é que o Caio Pantalhão volte no fim de 2026, não era nem meados, era outubro de 2026. Isso. Então, assim, você volta a ter um problema ali de ausência de zagueiros destros. E o Gabriel Bahia, que é um nome que o Botafogo buscou no mercado para suprir esse problema de certa forma, o Botafogo rescindiu o empréstimo dele. O empréstimo dele ia até o fim do Carioca de 2026. Teve aí um fim um pouquinho mais precoce, foi devolvido ao Volta Redonda. Quem mais a gente estava falando aqui? Cuiabano a gente não tem atualizações ainda, porque... É porque ele vai e volta no mesmo dia, né? É difícil. É porque o Cuiabano, lembrando rapidamente, né, foi vendido ao Nottingham Forest. Nottingham Forest empresta o Cuiabano de volta ao Botafogo 4 dias depois do anúncio da venda. E aí, no fim do Brasileiro, rola toda aquela despedida, né? Não é um adeus, é um até logo. A gente tinha informação de que o Botafogo tentaria estender esse empréstimo do Cuiabano, mas a gente não tem grandes atualizações sobre isso até o momento. Então, o fato é que essa tentativa de convencimento passava por chegar no Nottingham Forest, entender como é que está o elenco deles, o que eles têm à disposição de lateral esquerdo, e aí sim tentar convencer o Forest a estender esse contrato de empréstimo do Cuiabano. Se isso não acontecer, que é o que a gente não tem informação até agora, a gente já tem o Marçal. Marçal já deu tantas entrevistas falando que a renovação dele tá encaminhada, que só falta assinar, mas... É que o Marçal também foi e voltou, né? Não estava nos planos, não seguiu a temporada, daqui a pouco ele voltou. Não renova o contrato dele no fim de 2024, tinha um salário que era considerado alto para o que era enfim, o peso dele ali no elenco no momento, de minutagem e tudo mais. 2, 3 meses depois, passou a mão no telefone e falou: John Textor, estou a fim de encerrar a minha carreira num clube grande. Você mandou todos os reservas embora, tá precisando também, né? Tô vendo brecha. Deixa eu voltar. E aí deu tudo certo. Enfim, é um cara que, inclusive, tem um segundo semestre fantástico, né? Jogou praticamente todos ali atrás. Se não como lateral esquerdo, vai improvisado ali na zaga, do lado do Barbosa, exatamente. Então a gente tem essa renovação do Marçal encaminhada. Botafogo negociando renovações também do Marlon Freitas e do Alexander Barbosa, né? Aproveitando até que a gente falou dele aqui. Então a gente tem um cenário um pouco de tentar fazer essa manutenção, pelo menos do time titular. A gente falou várias vezes até da troca com São Paulo, Botafogo, São Paulo, Pablo Maia, Rodriguinho, Ferrarese. Existe um mundo, pelo que a gente sabe, a tendência é que essas negociações sejam separadas. O Ferrarese, a gente até deu no GE esses dias, que é uma contratação considerada encaminhada, mas ainda se estende, né? O Savarino, que é um nome que foi ventilado do lado do São Paulo. O Savarino, a gente sabe que tem um desejo de permanecer no Rio de Janeiro, questões familiares, até já falou isso também ao longo do ano, quando teve a oportunidade de ir para o Lyon e para outros clubes. Existe um desejo familiar de permanência no Botafogo, permanêcer no Rio de Janeiro. O Vitinho caminha por esse mesmo cenário, assim, nesse momento, né, de permanência no Botafogo. Então, a gente está até tentando entender como é que vai ser o desenrolar dessas negociações com o São Paulo, mas a tendência é que esses casos sejam separados, eventualmente. Bom que temos muito assunto ali pro longo do plantão, né? Para atualizar aqui ao longo da semana, outras notícias desse Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.